tanta moda pra você e você me vem com calça baixa? Oi, internet! Voltei. Não, meu nome não é Marina, meu nome é só Nina mesmo. Mais uma vez eu voltei pistola. Tô indignada? Tô. Tenho motivos? Sim. Tô com a razão? Também. A gente já falou aqui sobre o conflito geracional Millennials e Gen Z. Terminamos no amor, como sempre, porque é isso, gente. Ninguém tá aqui pra se odiar. Mas, cara, me ajuda a ajudar vocês, cara. Calça baixa não dá. E eu vou dizer por quê, tá? Tem uma camada mais profunda e problemática desse rolê. A gente sofreu ali nos anos 90/2000 uma fase obscura do endeusamento da magreza. A coisa do heroin chick, de ser muito, excessivamente magra, da barriga negativa. E junto com isso, aí não se sabe bem quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, a demônia da calça baixa. Aquela que fica ali quase na beira do limite tênue da periquita dar um oi pra todo mundo. Problema nenhum, tá, gente, em periquitas dando oi. O problema é que não havia opção de calça. Era difícil você achar uma calça que ainda era abaixo do umbigo, que ficava ali, ó, uns 2 dedinhos abaixo do umbigo, um dedinho abaixo do umbigo. Não tinha, amores, não tinha. E sabe o que tá acontecendo? Isso está voltando. Não só a moda e a calça baixa, porém o padrão de beleza magro, excessivamente magro. Parece um flashback de guerra. Você vê os influencers vindo aqui falar que você não pode comer um tomate porque engorda. Gente! Isso sem falar que hoje em dia a gente tem um fator agravante que não existia na época, chamado mídia social. E a mídia social, ela trabalha com o quê? Com o inalcançável, com aquilo que você jamais vai ser ou ter. Porque ela depende da nossa busca constante por aprovação e por se mostrar, se expor, dar a sua opinião, falar a sua verdade. O que tem um lado muito legal, porque a internet ela veio romper o quê? Com uma verdade só, status quo, com um tipo de conteúdo só que todo mundo consumia. Mas isso foi lá atrás, né, Pequena Lagarta? Hoje em dia ela já evoluiu para um lugar que ela criou o próprio padrão dela, né, do que ela dá relevância, do que ela não dá. E a gente fica aqui buscando alcançar esse padrão, que não é aquele lá do passado, é um novo, mas é um padrão. E isso afeta demais todo mundo que tá na internet, gente. Não adianta, tem uma hora ou outra que você vai ser afetado por esse mecanismo e aí você, se tiver sorte, vai perceber e vai falar: opa, preciso dar uma distanciada aqui da internet, lembrar que este não é o mundo real, parte do mundo real. Sim, porém não é. Mesmo as pessoas que não se mostram são bombardeadas diariamente, o tempo inteiro, intensamente, com estilos de vida, dietas e informações malucas, tá, gente? Eu acho até que talvez seja mais grave que na nossa época. Porque a gente tinha mais dificuldade de acessar certas coisas, sabe? Por mais que a coisa que tivesse destaque fosse uma só e só aquela, você tivesse dificuldade de achar coisas diferentes daquilo pra falar: ah, olha, isso é uma opção, isso é um outro caminho. A própria história da calça que eu contei, gente, que de fato não existia nas lojas. Outra calça, que não a porqueira da calça baixa. E aí você ficava assim: meu Deus, meu corpo tá muito errado. Tem algo muito errado comigo, porque eu deveria caber nessa calça, ou ela deveria ficar bem em mim. Só que ela não fica bem em mim igual ela fica na Britney Spears, na Christina Aguilera, essa galera de barriga negativa, sendo que a gente não tinha nem noção que isso era uma barriga negativa, tá? Pra gente isso era uma barriga normal. Só que é isso, a informação era uma só, padrão, a gente não conseguia acesso a outras coisas que não fossem isso, porém, a gente tinha mais dificuldade, eu acho, de acessar esse bombardeio de coisas que ditam o que você deve ser. Apesar de hoje em dia, quando você navega na internet, você consegue sim achar coisas que fazem um contraponto a esse movimento, né, ao movimento vigente, ao movimento que está se estabelecendo como padrão do momento. Você acha outras coisas, mas você tem que procurar muito. Não é o que vai ser entregue pra você automaticamente. E eu acho que nem todas as pessoas têm esse hábito, porque elas confiam que a internet tá entregando pra elas uma multiplicidade de coisas. Um pouquinho de tudo que acontece no mundo. Isso não é verdade, pequena lagarta. Isso é a maior mentira que a internet já contou pra você. A não ser que você vá lá e digite: quero ver uma modelo gorda com uma calça alta. Tipo, assim. E mesmo assim talvez ainda seja difícil. Ela não vai simplesmente entregar isso pra você, sendo que o que tá fazendo as pessoas continuarem ali consumindo e o que tá fazendo as pessoas continuarem gastando o tempo delas dentro da internet é uma pessoa mega magra de calça baixa. Isso é só um exemplo, mas você entende o que eu tô falando?
Eu não sei o que é pior não, gente. Eu sei que a gente estava escafolebado lá atrás, porque a gente achava que era só aquilo que existia e aquilo que existia pronto. E que aquilo era o normal. A gente nem botava aspa, tá? Aquilo era o normal e a gente tinha que ser normal. Pra ser bom é aceito e viver na sociedade. Hoje em dia a gente tem essa noção de que as coisas são mais plurais, mas ao mesmo tempo eu acho que é um pouco de uma noção um pouco falsa. A gente tem isso no discurso, mas a gente não tem isso na prática. Quando chegam essas coisas, a gente mergulha nelas como se elas fossem a única opção existente. Então, o que talvez pra mim soe um pouco pior é que agora as crianças já são bombardeadas com isso desde muito cedo. Desde cedíssimo as crianças estão na internet e consumindo esse tipo de coisa que dá pra elas a noção de que aquilo ali é o normal, ou é o certo, ou de que ela deveria ser daquele jeito. E adolescentes, então, gente, a vida dessas pessoas é nas redes sociais. As pessoas não fazem mais igual a gente fazia no tempo dos Incas e dos Maias, sabe? De descer pra brincar embaixo do bloco. Sim, gente, adolescentes faziam isso, sabe? De andar de patins juntos, sair pra... Não, as pessoas estão nas redes sociais. As pessoas não marcam encontros ou não ficam horas falando no telefone. Não que isso tenha deixado de existir, tá, gente? Mas elas se comunicam muito mais pelas redes sociais. Elas estão o tempo inteiro nas redes sociais. As escolas estão tendo uma batalha pra tirar o celular de dentro da sala de aula, porque nem na hora da sala de aula em que elas estão ali, ó, com os seus colegas de classe no mesmo lugar, elas estão fora das redes sociais. Isso, gente, é muito perigoso, porque a gente também tinha a nossa versão das redes sociais, só que ela era menos acessível o tempo inteiro. E já causou um mindfuck tão grande na nossa cabeça, né? Porque a gente viu o quê? Princesas Disney, as mocinhas dos filmes, quem tava nas revistas, quem eram as protagonistas das histórias e como elas eram e qual era a aparência delas, qual era o corpo delas, qual eram as calças que elas usavam, e a gente falava, eu tenho que ser assim. E é só mais tarde que a gente vai ver o estrago que isso faz na nossa cabeça. E o tanto que essa propaganda toda e que essa determinação de um padrão específico distorce completamente a nossa autoimagem. E a imagem do outro também. Por exemplo, lá na minha época, dos Maias e Incas, a revista Capricho era o ápice do entretenimento. As meninas que queriam estar por dentro compravam Capricho, liam Capricho e trocavam informações sobre Capricho. Era uma coisa muito presente na nossa vida, sabe? Tinha testes, tinha entrevistas, tinha um monte de coisa. Lembro, inclusive, que a gente tinha uma mania, as minhas amigas e eu, que a gente ia dar presente uma pra outra. A gente, às vezes, fazia a caixinha do presente, ou o próprio presente a gente saía recortando coisas da revista Capricho, tipo letras ou imagens, não sei o que, pra compor, pra colar no presente, como ficava aquele presente todo personificado, sabe? Você vê o tanto que a coisa tava lá. Tipo, era tradição, você tinha que ter uma Capricho em casa, ou várias, pra poder cortar e fazer isso, sabe? Eu sei que em uma edição eles entrevistaram a Priscila Fantin. Pra quem não sabe, Priscila Fantin é uma atriz que foi bem famosa na minha época porque fazia Malhação, que era uma novela teenager da Globo. Os teenagers, né, adolescentes, assistiam. Então, Malhação era uma coisa, assim, presente na nossa vida também, tal qual a revista Capricho. E nessa entrevista com a Priscila Fantin, eles disseram que ela era gordinha. Também tem isso, tá, gente? A palavra gorda era expurgada, assim, significava um inferno. Se alguém te chamasse de gorda, você automaticamente tinha nojo de você e era o mesmo que sua vida acabou, porque gorda era uma coisa muito horrível. E hoje em dia, a gente já fez um trabalho enorme pra desconstruir essa carga que atrelaram socialmente a palavra, porque a palavra gorda, igual a palavra magra, igual a palavra loira, igual a palavra morena, igual a palavra alta, igual a palavra magra, é só uma característica, como outra qualquer. Não tem aí juízo de valor em um e outro, não deveria ter, né? Então a gente já está nesse trabalho de gerar essa desconstrução, mas na época nem gorda podia falar. Então, o gordinha era um jeito de chamar a pessoa de gorda de uma maneira fofa, suave. Suave, não, você não é gorda, você não acha que você é gorda, você é gordinha. E a entrevista inteira girava em torno disso e em torno de como a Priscila Fantin lidava com isso. Garotas, eu vos apresento Priscila Fantin, tal qual era na época. Essa é a Priscila Fantin. Inclusive, essa é a capa da edição que eu tô dizendo pra vocês. Tá escrito aí, sou feliz com meu corpo. Essa é a pessoa que a Capricho estava chamando de gorda. E perguntando como é que ela fazia pra lidar com isso. Porque isso devia ser um grande problema na vida dela. Se tudo tá dizendo que magra é uma coisa só muito específica, que é aquela magreza exacerbada extra, barriga negativa, que usa uma calça baixa, com quase a periquita de fora, todo outro tipo de corpo magro, que não é exatamente igual aquele que tem aqui os ossos da bacia apontando pra fora proeminentes, todo
E qualquer outro tipo de corpo magro não vai ser visto como magro. E esse era que era o grande problema. E que eu tô vendo voltar das cinzas nessa moda nova de agora. Vocês entendem que pra gente, nós, garotas, meninas daquela época, que éramos meninas, né? Por mais que fôssemos adolescentes, éramos novas, assim como muitas de vocês são, pra gente era dada a informação de que você só era magra se você fosse daquele jeito. E que só tinha espaço para protagonismo, para história, para vida acontecer para uma pessoa magra. E que você tinha que fazer muito, muito esforço para alcançar um tipo de magreza satisfatório para esta cultura específica, com esta moda específica, com isto aí que naquela época as pessoas falaram que isso aqui é o magro e o resto não é. E aí a gente sofreu tanto com isso, gente. Isso fez tanto mal para tanta gente. Não só para as pessoas gordas, mas para as pessoas que tinham um corpo magro diferente daquele, para qualquer pessoa, na verdade. Além, né, que hoje em dia a gente já tem conhecimento e a gente fala muito mais sobre essas ferramentas, né, com o advento do filtro, etc, etc. Mas na época, esse negócio de falar do Photoshop, de ter noção de que aquela imagem criada ali que a gente estava vendo não era nem de perto uma imagem real, né, não só em tratamento de proporções, como de textura, de tudo. Isso é muito sério, gente. Isso cria danos irreparáveis ou que demoram muito tempo pra gente perceber e falar, eita, caramba, falar de uma história pessoal. Eu era uma adolescente que pesava entre 47 quilos e 52, no máximo 55. Eu vestia 38. Eu nunca fui magra esquelética. Mesmo quando eu pesava 47 quilos, eu sempre tive uma barriguinha. Eu tenho um ombro largo, eu tinha braço grande, coxa grande, bunda. Sempre fiz muito esporte, então eu sempre tive muita musculatura. Mas eu pesava 47 e eu vestia 38. E eu achava que eu era gorda. E não é uma sacanagem, não é um drama, vamos dizer assim. Eu não tô falando assim, eu achava que eu era gorda. Não era desse jeito. Era, de fato, não enxergava o que eu era no espelho. Eu enxergava uma outra coisa. Muito por conta disso, da comparação. Porque eu falava assim, bom, eu não sou isso aí, então eu sou gorda. Esse meu pensamento tinha uma validação não só nessa cultura, como em algumas pessoas que cruzaram o meu caminho também, que validavam um pouco isso de, sim, você precisa emagrecer, desse jeito você não pode ser atriz, desse jeito você não pode fazer TV. A TV adiciona 10 quilos na sua imagem, então você precisa ser mais magra ainda pra você ser atriz. Então tinham várias coisas que validavam esse espelho distorcido que eu tinha de mim mesma na minha cabeça. Eu só me toquei que eu era magra, porque sim, gente, eu era magra. Eu só não tinha um tipo específico de corpo magro, eu tinha outro. Depois de adulta, depois de muitos anos de adulta, morando já muitos anos aqui em São Paulo e sendo gorda de fato, que sou agora, quando eu peguei uma foto minha da minha formatura da 8ª série, eu olhei e falei, eu era assim? Era assim que eu era? Eu lembro o meu choque, assim, eu fiquei chocada, eu falei... Porque, gente, quando você tem essa coisa, né, de se achar ruim ou não suficiente, ou fora do padrão, ou gorda era uma coisa muito ruim na época, você até evita olhar fotos, evita olhar essas coisas, né? Tipo, eu me lembro assim que, gente, eu morava em Brasília, tá? Ferrado, 40 graus, seca, e eu ia de moletom pra escola. Porque eu não queria a blusa aparecendo. A calça, ainda tinha essa dificuldade de comprar calça, porque tudo era calça muito baixa. E aí as calças marcavam, não sei o que, nananã. Tudo isso, gente, sério, não é saudável, não é legal. E eu vim depois de muito, muito tempo me tocar de que eu era uma coisa completamente diferente do que eu acreditava que eu era. Então só a partir daí que você vai começar a trabalhar esses traumas, essas questões, esses danos que essas coisas fizeram na sua cabeça. Ou seja, pense no tempo que você tá gastando. Eu acho que essas imposições estéticas, agora, hoje em dia, podem ser até mais pesadas. Qualquer que seja a imposição estética. Tem uma pesquisa de 2021 que diz que a quantidade de procedimentos estéticos aumentou em mais de 100% em jovens nos últimos 10 anos. Você pode dizer que é porque agora as pessoas têm mais acesso, vamos dizer que as pessoas têm mais poder aquisitivo, as coisas estão mais em conta, as coisas ficaram, esses procedimentos antes eram muito raros, agora eles são mais comuns, isso barateia eles. Você pode dizer que as pessoas têm mais conhecimento sobre estética que elas não tinham antes. Pode ser. Mas, cara, um aumento de 100% nos últimos 10 anos em procedimentos meramente estéticos. Até que ponto isso é uma coisa que vem do nosso desejo, único, exclusivamente, e até que ponto isso vem de querer alcançar uma estética específica, um lugar específico que foi estabelecido socialmente? E até que ponto o nosso desejo pessoal não está contaminado pelo social no qual estamos inseridos. Eu acho que é impossível dissociar uma coisa da outra, por mais que você
tenha pleno conhecimento de quem você é, de que você se conheça bem, de que você se trabalhe, de que você faça análise, de que você reconheça que há assim um monte de coisas que são estabelecidas pela sociedade como padrão, como beleza, como o que as coisas deveriam ser. Por mais que você tenha todo esse esclarecimento assim nas suas ideias, você não tem como se retirar do meio ao qual você pertence, que é o meio social. Então acho que sim, o nosso desejo vai estar sempre um pouco contaminado por essa questão social, não tem jeito. Mas até que ponto aquilo ali é de fato genuíno? É algo que quando você fizer vai te dar um alívio, ou quando você fizer, você vai só passar para o próximo defeito. Bem entre aspas, tá, gente? E é triste, gente, ver esse movimento da magreza excessiva e da calça baixa voltando do esgoto, porque a gente acompanha um crescimento enorme do movimento body positive, da conscientização das mulheres sobre os próprios corpos e sobre os tipos infinitos de corpos, magros, gordos, etc e tal. Não é porque uma pessoa que é magra vai ser igual a outra pessoa que é magra, não é porque uma pessoa que é gorda é igual a outra pessoa que é gorda. Tem vários tipos de magra, vários tipos de gorda. E em certa medida a gente tava vendo isso chegando até as grandes marcas, gente, porque antes as pessoas antes ainda acontece, tá? Muito, inclusive, a gente tava vendo isso chegar, começar, porque as pessoas mais gordas entram nas lojas e não conseguem achar roupa. E imagina isso, você entra numa loja e o G não te veste, o GG não te veste, você fala, meu Deus. Nessa cabeça de que a gente tem que entrar na roupa, a gente fica, tem um problema comigo. Hoje em dia a gente tava começando a alterar essa visão para o que é de fato, que é, tem um problema com essa loja. Essa loja não consegue vestir todo mundo. A roupa que tem que vestir o corpo, não é o corpo que tem que entrar na roupa. A gente estava vendo ali uma representatividade de corpos diversos começando a ser considerada nos lugares. Tá ainda começando, tá, gente? Muito pequeno ainda. Muito pequeno. Uma ou outra pessoa, assim. Mas começando. Você vê uma bailarina gorda, você vê uma atriz gorda. Ainda muito associado com lugares de alívio cômico. E começando uma reflexão sobre isso também, de tirar do alívio cômico e tudo tal. E agora? Agora tudo é Ozempic! De novo! Não tô crendo, gente. É uma sensação tão dolorida de regressão e de pensar, meu Deus, essas crianças de agora, essas adolescentes de agora vão ter a mesma batalha e problema que eu tive e pela qual eu passei. Que desespero! Não caiam nessa! Pelo amor de Deus! Mas em contrapartida, a gente tem um ponto que talvez seja positivo. Tem um tempinho aí que eu vi um vídeo de uma gringa falando de um aspecto complexo da relação entre a ditadura da magreza e o feminismo. A questão é que o patriarcado e esse movimento social de manter o patriarcado, o status quo, sabe quando a gente está desperta ou despertando para questões que nos incomodam. Quando a gente está desviando a nossa atenção e nossa energia para esse lugar, para exigir mudança. E aí, a sociedade, as indústrias, as pessoas que têm os interesses que isso se mantenha, pegam e ressuscitam ou implementam um padrão de beleza desses impossíveis de serem alcançados, que beiram o absurdo, para que a gente o quê? Se entretenha ali e perca o nosso tempo ali, tentando alcançar aquele objetivo e desvie do nosso foco, das nossas ações em relação àqueles problemas ali sociais que a gente estava começando a enfrentar. Não só isso, te desvia da sua vida, da sua carreira, dos seus objetivos pessoais, de todas as outras coisas nas quais você poderia gastar sua energia para o quê? Ter uma vida melhor. E não gastar sua energia tendo uma vida pior, tentando alcançar uma coisa que não existe. Inclusive tem um vídeo da Emma Thompson que ela faz essa crítica, que ela fala assim, já sei, vou pegar todo o meu talento, minha beleza, minha inteligência, a minha capacidade de realização e vou investir o quê? Ficar com o corpo perfeito que aquela galera ali, ó, diz que é esse aqui, diz que tem que ser esse, em vez de focar na minha prosperidade, na minha carreira, na minha, enfim. Em vez de estudar, eu vou o quê? Fazer muitas cirurgias plásticas. É uma crítica, tá, gente, da Emma Thompson. Mas voltando à gringa lá que eu falei, ela inclusive dá exemplos de movimentos que aconteceram numa determinada época e do padrão de beleza que veio em seguida, pra, ó, dá uma segurada ali nas meninas. Em 1910, as mulheres conseguiram o direito de votar. Em 1920, a moda era o corpo bem magrinho. Em 1950, as mulheres foram colocadas naquela onda mais housewives, né? Período pós-guerra, a intensificação da valorização das famílias nucleares. Então, o padrão era o quê? A Marilyn Monroe. Ou seja, gente, as pessoas estavam mais tranquilinhas, querendo ali ficar em casa, tinha menos opressão. O que acontece? Um padrão mais curvilíneo, né? Marilyn Monroe. Aí vem 1990, a terceira onda do feminismo. Os homens não gostam muito quando isso acontece.
Aí o que que acontece, gente? Final dos anos 90, comecinho dos 2000, a época do glorioso Heroin Chic. Que eu não sei se vocês já pararam pra pensar nesse nome, né? Ele por si só já diz ali que o negócio não é saudável. Porque heroin é de heroína, droga. Não é de heroína super-herói, não. É de droga mesmo. Ou seja, você tem uma magreza, parece que você usou muita droga. Bem saudável. Porque é bonito parecer um viciado em heroína. Pra vocês terem noção de como isso pode ser nocivo. E aí, em 2010, a gente volta o quê? A querer que as mulheres sejam grandes gostosas, entendeu? Tem o corpos lá, cheios de curvas, volumosos. E é muito maluco, porque se você pensar o que estava em discussão, era que as pessoas podiam se relacionar com quem elas quisessem, assim, casualmente. E aí vem lá o patriarcado e joga essa pra gente o quê? Atender a agenda dos homens. Porque me diz, se você já conheceu algum homem aí que esteja genuinamente interessado em que a gente possa ali expandir os nossos horizontes. Não, gente. Eles querem o quê? Que a gente faça algo que atenda a agenda deles. Então, basicamente, se você analisar, né, eu dei só alguns exemplos assim, mas se você achar o vídeo dessa moça e analisar ali esses pontos históricos que ela faz, você vai ver que sempre que o padrão de beleza vai pra magreza extrema, é porque o feminismo tá se tornando uma ameaça. E aí a gente tem que o quê? Fazer com que as mulheres foquem a energia delas em conseguir outra coisa que seja ali impossível de alcançar, porque também se elas alcançarem, elas vão voltar a olhar pra cá? Não pode. A gente tem que entender que se tá rolando isso é porque estamos incomodando. E a gente tem que ter medo não só pela coisa social que ela faz, não, mas pelo mindfuck que ela faz, ó, dentro da nossa cabecinha. E que eu digo pra vocês, gente, demora anos e anos e anos pra você, pelo menos, entender o que tá acontecendo. Que dirá resolver, né? Não sei nem se esse dia chega assim completamente. Eu acho que o patriarcado está incomodado, até porque tem movimentos que estão surgindo por aí, movimentos de mulheres que estão virando men sober, que é basicamente você não se relacionar mais com homem mesmo sendo hétero, porque as mulheres estão tão incomodadas que elas chegaram a esse ponto. Men sober, né? Você vê que as referências estão todas meio associadas a vícios. Heroin chic, men sober. E as mulheres coreanas, por exemplo, estão cada vez aderindo mais à ideia de não ter filhos e nem se casar. São mudanças substanciais que mexem muito com o status quo das coisas, que mexem com interesses masculinos, que mexem com o patriarcado. E claro, tem todo um viés econômico e social que entra nessa dinâmica. O que acontece, senhoras, é que estamos nos movendo de maneira ameaçadora para alguns. Agora, a gente tem que seguir resistindo a essas coisas que desviam a nossa energia, a nossa atenção e o nosso potencial para o lugar errado. E seguir conversando sobre as coisas. E falando sobre o quão importante é a nossa aceitação. Nosso amor a nós mesmas como um todo e com os nossos corpos muito diferentes uns dos outros e de vários tipos. E não priorizar a beleza, principalmente essa beleza que alguém, sei lá onde, que você nem conhece, nunca viu, estabeleceu como sendo a única possível, como a principal pauta da nossa vida. Pensa em quanta coisa a vida tem pra oferecer se a gente não estiver pensando somente se a gente tá linda daquele jeito específico ali que falaram que a gente tem que ficar. Essa pressão toda tira o nosso foco. E essa é a intenção, tá? Então bora ficar de olho em como a gente recebe essa informação toda e vamos filtrar ali de acordo com o que nos faz bem e o que não nos faz. Mesmo, pra gente não ser pega nessa rede aí, ó, que não era amor, Bino, era cilada. Corre. Porque, na verdade, ninguém tá imune a isso, gente. Então bora se proteger e bora focar no que de fato interessa. E no que é belo de verdade, gente. Vai ver uns passarinhos, sabe? Cada um do seu jeitinho, tudo bonitinho. Beijo.